Abençoados com todas as sortes de bênçãos. 11 horas e 41 minutos no Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo essa programação por qualquer outra mídia digital, foi compartilhado com você. Eu sou o Geraldo Moraes, este é o canal Igreja em Espírito em Verdade e o nome do programa é Gotas de Sabedoria. Sejam todos muito bem-vindos, que você desfrute. Os comentários são abertos para você dar a sua opinião. Apenas vamos manter o respeito que deve ser preservado. Quero dar boas-vindas a todos os meus irmãos. Tivemos várias pessoas nos visitando. Tivemos um irmão da Suíça. Olha que maravilha, tivemos irmãos de São Paulo, Rio das Ostras, que é próximo aqui, 200 e poucos quilômetros da nossa reunião. Tivemos várias pessoas da Redondeza com este avanço que as pessoas estão aí se vacinando. O nosso espaço voltou a ficar pequeno, muita gente tem entrado. Tivemos o irmão Renato, aí de São Gonçalo. Meu abraço, Renato, foi um prazer te conhecer pessoalmente. É uma grande alegria o povo compartilhar desse amor, desse abraço gostoso que a graça de Deus vai nos produzindo, tá bom? Eu gostaria, desde já, de agradecer a todos o carinho. Olha, nós estaremos domingo próximo agora em Contagem, Minas Gerais, para uma grande festa. Já estão preparando os quitutes, o leitão, a pururuca, tutu a mineiro. Eu vou chegar sábado, vamos ter a reunião no domingo, vai ser uma festa, eu aguardo a vocês. Eu vou passar o endereço nas nossas lives ao vivo, a partir de hoje. Eu vou estar passando o endereço para que vocês aí anotem e vamos todos dar um grande abraço a esse povo mineiro. E a partir de janeiro, em dezembro eu entro de férias, janeiro nós vamos então visitar e conhecer os irmãos de outra cidade. Eu gostaria de falar com vocês sobre este assunto. Sexo antes do casamento é fornicação? Deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Eu acredito que eu tenho uma facilidade muito grande de trazer esse esclarecimento entre a lei e a graça, porque como eu fui bispo durante anos no sistema religioso, o que eu prego é o que eu vivi. Eu não estou aqui dizendo, porque eu acho que é isso. São coisas que eu pregava, eu vivia. Quando nós começamos a pregar o Evangelho da Graça, nós vivíamos também aqui no misticismo. Já falei várias vezes, nosso irmão Daniel, Doutrina da Graça, veio dizer para mim que quando a gente ainda trazia esse rudimento, esse ritual da Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa, né? Então a gente tinha muito isso. Então eu tenho uma facilidade em falar desses assuntos, porque eram assuntos que eu pregava. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas das coisas que nós vivemos era mais tradição humana do que propriamente embasamento bíblico. Não é? Então veja, eu dizia quando eu pregava, se você tem relação sexual antes de casar, você está fornicando. Então, o que se fazia? A pessoa passava para crente. E aí, então, ela que vinha de uma vida sexual ativa por conta da sua vida pregressa, ela então deixava de ter relação sexual. E aí, ela só poderia ter relação sexual quando ela casasse. Na verdade, precisamos entender que ninguém deve sair por aí tendo relação sexual com um e com o outro. Isso é enquadrado na prostituição. Você tem relação sexual com aquele, você acaba se prostituindo, né? E outra, que você não deve ter relação sexual se você é casado. E se você tem uma relação fora desse casamento, você está em adultério.
A palavra em adultério do latim é adultera, ou seja, está alterando uma relação, está falsificando esta relação. Entendeu? Agora, o que eu pregava não era isto. O que eu pregava era o seguinte: você, a pessoa, o homem ou a mulher, ela só pode ter relação sexual se ela casar. Se ela casar, se ela tiver relação sexual com o namorado, se ela tiver relação sexual com uma pessoa que ela vive há 10, 20 anos, eu então pregava o seguinte: você está em fornicação. Entendeu o que eu quero dizer? Vamos supor, um casal de namorados. Namoram 2 anos, 3. Adão e Eva eram namorados. Tem relação sexual. O que é que eu pregava? Você está em fornicação. Por exemplo, um homem, segundo exemplo, um homem e uma mulher. Eles estão vivendo juntos há 5 anos. Não são casados na esfera civil. Eu dizia, se vocês não são casados, vocês estão em fornicação, e a Bíblia condena isso. Bom, primeiro é preciso saber o que quer dizer a palavra fornicação, e que nós não vamos descobrir o que quer dizer fornicação. Fornicação é a mesma coisa de adultério, é a relação sexual fora do casamento e não antes de. Vou repetir. A palavra fornicação é aquele que faz sexo fora do casamento. A palavra fornicação não quer dizer aquele que faz sexo antes do casamento. Entendeu? Não. Vou repetir. A palavra fornicação significa aquele que faz sexo fora do casamento. É a mesma coisa que adultério. Então, a palavra fornicação não tem nada a ver com quem faz sexo antes, e sim fora. Se você é casado, e casamento é um conceito mais católico, mais ritualista do católico do que bíblico. O conceito de casamento bíblico é o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. Por exemplo, qual foi o cartório que casou José e Maria? E eles coabitaram logo depois do nascimento de Alcha. Qual foi o cartório que casou Adão e Eva? E eles coabitaram, e seu filho foi Caim, o primeiro filho. E então, eles fornicaram? Não, a fornicação aconteceria se Adão tivesse uma relação assumida com Eva e então tivesse aqui uma relação extraconjugal. O nome disso também é fornicação. Por quê? Porque ele estava casado com Eva. Casado não é ir diante de um padre, não é ir diante de um pastor. Casamento é quando eu assumo a mulher para mim, ela passa a ser a minha mulher, independente de um juiz escrever, independente de um pastor orar. Eu vou diante de um juiz para estabelecer que este cônjuge está protegido pela lei do país. Ela passa a ser a minha herdeira, meus filhos terão o meu nome e o dela. Agora, diante de Deus, o conceito bíblico de casamento, em especial para os judeus, era um homem deixar o seu pai e a sua mãe, se unir, os dois se tornaram uma só carne. Foi isso que Deus disse quando instituiu o casamento, o enlaço entre um homem e uma mulher. Então, fornicação é o sexo fora desta união. Mas os pastores dizem que não. Os pastores dizem que fornicação é se você tem a sua namorada e você então decide, sabe que ela é a mulher da sua vida. E você tem uma relação sexual.
Ora, como é que você namora uma pessoa há 5 anos, tem paixões, afinidades, tem desejo, a sua carne sente o prazer por ela, ela prazer por você, e você tem uma relação sexual e o pastor diz, fornicou? Não. Você teve uma relação sexual, os dois entenderam que se amam, que se gostam, ainda não formalizaram esta união por conta de dificuldades, e então tiveram uma relação sexual. Porque se nós não entendermos com a mente aberta no plano 21, vamos ver que todo mundo que faz sexo é pecado. Até os casados para a igreja pentecostal, o sexo é sujo, é imundo. Deixe dizer claro, nós não estamos dizendo aqui que a pessoa vai ter um sexo, uma relação sexual com uma menina, namorada dele, não gostou, vai lá, pega aquela, é o peguete, aí pega aquela, pega não. Isto aqui é o adultério. Ele está usando, ele está entregue à prática da carne. Ele está na impureza, na lascívia. Ele está então, agora ele parte da fornicação para a luxúria. É o sexo desenfreado. Isto não pode, isto é a natureza carnal ativada. Isto é o prazer sexual falando mais alto que o padrão moral. Não é isso? Nós somos cristãos. Nós somos pessoas que amamos a pessoa em que está conosco, independente de você ter ido diante do juiz e o juiz falar, agora você é casado. Não é o juiz que decide que você é casado. O que decide que você é casado é quando você ama uma mulher, ela te ama, você assume ela como sua mulher e ela como seu homem. E os dois aqui, então, assumem todos os riscos, benefícios, desafios da vida a dois. E o sexo será um cumprimento desse desafio, desse benefício e de riscos que traz uma relação. Riscos para bom, para ruim, a vida a dois não é um mar de rosa. Mas a igreja evangélica não vê assim. A igreja evangélica vê o sexo obrigatório só após o casamento. E deixa eu entrar na segunda parte dessa mensagem. E é por causa disso que muitos casamentos hoje arrastam uma tristeza profunda. Pessoas que só casaram porque ia ser consagrado a diácono, porque ia ser consagrado a pastor. Pessoas que só casaram porque tinha que participar da Santa Ceia ou tinha que batizar nas águas. Não havia amor nenhum. Pessoas que só casaram porque a carne estava inflamada. Tinham vida sexual lá na vida pregressa, entraram para dentro da igreja evangélica e aí, querendo fazer sexo, o primeiro que o pastor profetizou, a pessoa disse, não, meu irmão, tô no osso, tô no veneno, não encosta em mim não, que se eu ver um passarinho de cabeça para baixo, eu já viro no samurai. E aí casou. Como não havia amor, como não era algo do propósito do coração do Pai. Já tenho dito nas minhas palestras, Deus não une carne, Deus une propósito. Como não havia propósito nisso, o desejo carnal não era a satisfação da alma, como o prazer de uma vida a dois era apenas satisfação sexual. O que acontece? Muitos casais estão aí vivendo em adultério. O cara não tem prazer sexual pela mulher. Por quê? Porque casou só para desaguar a vontade sexual. Existem inúmeros casos assim dentro das igrejas. O que deve ser observado antes do casamento não é apenas o sexo. É claro que você não vai conhecer uma mulher, já vai para a cama logo com ela. Claro que você não vai conhecer o homem, já vai saindo abrindo o sutiã 79 para ele. Diga onde você vem. Vem que eu estou feliz, eu estou no ar, estou gro, beleza? Claro que você não vai fazer isso. Mas o que deve ser preservado, mais do que a relação sexual antes do casamento, é a observação do caráter. Porque você preserva a carne antes do casamento.
Tudo bem, mas você fica tão ansioso para casar e mergulhar na cama e gritar pro cara, cada mergulho é um fresh, que você esquece de observar o caráter e a conduta. Porque você preserva, ela vai tendo relação sexual. Ou ela preserva e ele está tendo relação sexual com outro. Quando vocês casam, como agora pode fazer, só depois que um cara, o juiz assinou um papel, liberou a carne de vocês. Aí, vê que não é nada disso, era apenas uma satisfação sexual e não um prazer de uma vida a dois. Sabe o que acontece? Casais em que o homem trai a mulher, não respeita. Casal em que o homem não procura a mulher não sente prazer sexual. Sabe por quê? Porque antes de preservar o casamento, não procuraram preservar o caráter e a fidelidade se realmente era aquilo que eles queriam. Casaram por conta da vontade sexual. E está aí hoje. Olha, eu estou falando para você porque eu era bispo lá no sistema. E no sistema, vocês sabem, né? Vocês que vieram do sistema, estamos hoje como igreja, no sistema tinha um tal do gabinete pastoral. Entendeu? Tinha um gabinete pastoral. E chegavam na minha mesa as pessoas dizendo: bispo, ela não me procura mais. Ou, meu marido, peguei isso e isso no telefone dele. Comigo ele não tem prazer, mas tem com a tchutchuca. Escutei ele mandando um coraçãozinho no WhatsApp. Por quê? Porque fizeram do relacionamento sexual com duas pessoas que se amam, se gostam e se respeitam, fizeram disso uma religião, dizendo que você só pode ter sexo só depois que casar. Antes do casamento é fornicação. Você entende? A fornicação é o sexo fora do casamento. E casamento aqui não é o padrão católico estabelecido onde eu tenho que casar primeiro no civil, depois no religioso. E quando não é muito, vem para dentro da igreja, diz que o casamento tem que ter a bênção de Deus. Mas essa bênção de Deus, que eles dizem, é diante do pastor. Você vê se um casamento vai ter a bênção de Deus se eu for diante do pastor e depois que ele me casa eu tenho que ser obrigado a ouvir ele a dizer sexo só com a luz apagada, ou debaixo do edredom, ou minha mulher não pode usar o brinco, não pode usar o batom, acabar com a minha relação. Então, meus abençoados irmãos, fornicação não tem nada a ver com sexo, nem antes do casamento e nem dentro do casamento. Fornicação tem a ver com sexo fora desta união em que o sistema religioso diz que é casamento só se for com o padre, com o pastor ou com o juiz. Não. O verdadeiro casamento diante de Deus é quando você assume, quando você ama, quando você acolhe, quando você se dedica, quando você se entrega a uma pessoa, independente do juiz escrever, vocês estão casados. Estou aqui, é importante sim, para proteger o cônjuge, no caso de falência, no caso de qualquer separação, então aqui se há uma proteção judicial. Fora disso, diante de Deus, são meras formalidades que não valem nada. Você pode casar no cartório lá na Espanha, você pode casar no palácio de Taj Mahal na Índia, uma das 7 maravilhas do mundo. Se esse casamento não tiver amor, não tiver respeito, o sexo é carne, é podridão. Você pode não casar no cartório, você pode no dia do teu casamento comer um pé de porco com feijão e uma jarra de suco de acerola como foi o meu. Mas se há amor, se há respeito, aí está a bênção do Pai sobre esta união. Sexo é saudável, sexo é de Deus, é isso mesmo. Talvez entre aí uma sargentona aí que... Sexo é de Deus. Quem fez o sexo foi Deus. Foi Deus que fez a genitália do homem e da mulher. Foi Deus que fez Adão com o seu membro sexual. Foi Deus que fez a genitália da mulher. Foi Deus que chamou Abraão e disse para ele assim, cai para dentro, meu irmão. Vai que é tua, Tafarel. Tá? Foi Deus que disse para ele, sede fecunde, multiplicai, enche a terra, negão.
Quando Adão olhou que viu Eva, meu irmão, Adão falou: o quê? Ixará! Esta é a carne da minha carne? Vou triturar, vou comer até a gordura. Imagino eu que a gordura descia por aqui. E Deus lá. Quando Deus voltou, tu estava onde? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Entendeu? Então, meus amados, não permite essa loucura na tua mente. Digo e repito, não vamos sair por aí abraçando o primeiro que dobrar a esquina e gritar "Uala!". Não, não é isso. Não vamos também ficar preso aqui com a mente golpeada. Se você é uma pessoa feliz no seu casamento, ame o seu marido, viva bem. Se você é uma pessoa que está solteira, não case por conta de sexo. Sexo assim desesperador não é saudável. Procure viver bem com uma pessoa. Conheça primeiro o caráter. Antes do sexo deve vir o caráter. É isso que você quer? Te faz bem? Conheça. Se é esse o seu desejo, se é esse o desejo da pessoa, se ela te respeita, se ela te faz bem, vocês decidem viver uma vida juntos, tudo está bem. Deus não vê como você vê. Deus é espírito. Deus se preocupa com que você não quebre os padrões moral estabelecidos pela nossa sociedade para que você não seja por ela discriminada. Entendeu? Sexo antes do casamento para você não te abala? Você vive bem? Você não faz disso uma fila indiana. Ah, eu posso fazer sexo antes do casamento. Vou fazer com aquele, vou fazer com um pajé Rapaná, vou fazer com o Saoni, vou fazer com o cacique Rampampam, vou fazer com o índio Caiçara, vou também fazer agora com de Samanadeski de Mandescar, vou fazer com o Tirulipe, vou fazer com o Tirulipa, nada disso. Isto é carne ativada, vai pegar uma doença transmissível, vai pegar uma AIDS, vai ter uma briga, vão quebrar tua cara, vai ficar mal vista no bairro, nada disso. Isto é lascívia, impureza, prostituição. Se apaixonou pelo cacique Ralopante, por conta do seu cocar, da sua dança de chuva, antes da entrega sexual, conheça o seu caráter, as suas intenções, veja se enquadra no teu perfil e assim, uma vez unidos, se tornam uma só carne, parto para o abraço, o respeito, acima de tudo. Recebam aí o meu abraço, o meu carinho, antes de abrir a Bíblia, abram a mente. Melhor tarde, 20 horas eu estou de volta. Assim é? Graça e paz.